nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Agradeço a Deus por essa boa oportunidade. No dia 1º de março agora completaram 29 anos que Deus me chamou nas águas do Santo Batismo, me selou com a promessa e tem nos abençoado também. Convido também desde já os irmãos a estar presentes conosco. Nós moramos em São Lourenço da Serra, próximo a Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Juquitiba e Taboão da Serra. E com a ajuda de Deus, Deus nos trouxe um despertar para dar continuidade à sua obra nos corações que necessitam da palavra de Deus, não é, irmãos? Então, em breve, muito em breve, Deus nos dará a graça de estarmos juntos, louvando e glorificando a Deus. Convido os irmãos que se sentem sozinhos, se sentem abandonados, que nós estaremos juntos, irmãos, e juntos seremos mais fortes e entraremos no reino da glória de Deus. Deus não tem nada perdido e para Deus ninguém está esquecido, não é, irmãos? Nós vamos atrás daqueles que precisam da palavra e o Senhor é o maior reciclador que existe. Deus não joga nada fora e ninguém no lixo, irmãos. Ainda que o diabo colocou alguém na lata do lixo, Deus vai lá, vai limpar, vai restaurar, vai trocar as vestes e vai colocar para dar glória ao seu nome também. Deus seja louvado. Amém. Rodrigo. Clamemos pela palavra, então, irmãos. Glória a Jesus. Bendito é o teu nome, Pai. Santo é o nome do Senhor. Vamos a tua palavra, Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Rodrigo. Bendito é o nome do Senhor. Os irmãos da live, clame a Deus pela palavra, irmãos, para que Deus possa nos abençoar mais uma vez nessa tarde. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome. Glória ao nome de Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Bendito é o teu nome, Pai eterno. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. O livro de Mateus, amados. Coloquemos-nos de pé, por favor. Aí na sua casa também. Fique de pé. Fique em bastante comunhão também. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor apontou a palavra, irmãos, no livro de Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao 13. Mateus 8, do verso 5 ao 13. Glória a Jesus. Passamos ali. Tá. Sim. O livro de Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao 13. Façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do seu bom Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize uma só palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade
e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. E na mesma hora o seu criado sarou. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o poder do nosso Senhor. Este é o poder do Jesus que nós conhecemos, que foi anunciado para todos nós. Um Jesus que entende o homem, entende a mulher, que conhece de longe os nossos pensamentos, que dá valor na humildade, que dá valor na simplicidade. Um Jesus que conhece o limite do seu poder e a força da fé. E quando este homem, esse centurião na época, irmãos, era como se fosse um capitão, ele era o homem responsável pela guarda de César, e ele também era responsável pela segurança de Roma, era responsável por, salvo erro, mais de 100 soldados, um homem conhecido, um homem forte, um homem que sabia quem era Jesus, já ouviu falar dele, e muitas vezes a ordem que se tinha era que é para pelejar contra Jesus. Bendito seja Deus. Mas um homem, amados irmãos, que mexeu no coração de Jesus, glória ao nome do Senhor. Mas antes disso, Jesus mexeu no coração dele, glória ao nome do Senhor. E ele entendeu que, apesar dele ser uma grande autoridade, havia chegado em Cafarnaum uma autoridade muito maior do que ele, glória ao nome do Senhor, porque ele ouvira dizer com certeza dos milagres que Jesus operara, das maravilhas que Jesus fizera. E ele chegou, amados, a uma situação que ele deixou em casa um criado doente, glória ao nome do Senhor, um criado que, aleluia, jazia ali paralítico e totalmente atormentado, glória ao nome do Senhor, em que naquele momento, irmãos, o poder que ele tinha, a patente dele, os soldados que ele tinha, não tinha condição de colocar aquele homem em liberdade, mas havia chegado alguém na cidade que tinha poder nos céus e na terra, e que ele sabia desse poder, bendito seja Deus, e ele, irmãos, não se usou da sua autoridade, não se usou da sua patente, não se usou do seu poder, glória ao nome do Senhor. Por certo, os apóstolos, os discípulos, quando viram Jesus, ficaram preocupados, porque viram que chegara ali o capitão, e com certeza ele não chegou sozinho, aleluia, o nome do Senhor. Mas quando ele chegou naquele lugar, irmãos, ele devia estar com seus soldados, glória a Deus nas alturas, e por certo os apóstolos, os discípulos olharam para outro, agora nós vamos ser presos, glória ao nome do Senhor. Mas, irmãos, Jesus Cristo sabia o que estava fazendo e sabia o que lhe esperara também, glória ao nome do Senhor. E quando aquele homem chegou próximo a ele, aleluia, o nome do Senhor, se humilhou e pediu por ele, por misericórdia, não por ele, mas pelo seu criado que ficara em casa, irmãos, aleluia. Mas Jesus se comoveu com uma íntima comunhão, uma íntima compaixão, porque Jesus, irmãos, ele adora, ele ama ver a humildade, aleluia. Se houver humildade no seu coração nesta tarde, glória ao nome do Senhor, aonde você estiver, saiba que o mesmo Jesus que operou em Cafarnaum operará na tua vida agora. Creia e abre o teu coração e te humilha nesta tarde, porque o Senhor dos reis, aleluia, o Senhor dos senhores é o dono da vida, é o dono da morte, ele tem a chave da libertação, ele abre, ele
fecha, e o que ele fecha, ninguém abre, o que ele abre, ninguém fecha. Oxalá se nesta tarde Deus não vai mandar uma ordem aí na tua casa, aonde quer que você esteja escondido, aleluia, desesperado, aleluia, desenganado pela medicina, talvez deitado numa cama de um hospital, talvez clamando por alguém que está desenganado pela medicina, talvez alguém já te disse, aquele lá vai morrer, já se perdeu, está nas drogas, está entregado a amar, aleluia, a mal, o diabo já decretou uma sentença, mas você crê, é o mesmo Jesus que entrou em Cafarnaum naquele dia, entra aqui nesta igreja agora, e através da comunhão desta igreja, ele atravessa as ondas da internet, e vai aonde quer que você esteja, e se você acreditar, eu não vou nem mandar o meu anjo, a minha própria presença vai entrar na tua casa, e vai fazer uma grande obra, uma grande libertação. Não precisa de muito, uma só palavra, e o meu criado sarará, diz o Senhor. Ele creu, aquele homem se humilhou diante do Senhor, de tamanha humilhação que ele disse: Senhor, eu não quero que tu vá na minha casa, eu sou um homem pecador, Senhor, não sou digno de receber a tua presença debaixo do meu telhado. Bem-aventurado é você que está se sentindo tão humilde, tão pequeno, aleluia, que você não se sente digno de receber um milagre da parte de Deus, mas saiba, ainda que você não mereça, a minha misericórdia vai te alcançar aonde você estiver, e se houver 1% de vida, eu sou 99% de chance, no 1%, eu transformo em 100% de vida, e vida com abundância nesta tarde, o Senhor te diz. O que vale é a humildade, irmãos. Outro tempo lá atrás, posso tomar essa água, irmão Rodrigo? Havia um homem de Deus, perseguido pelos reis. Elias subiu no monte e ficou ali, clamando pelo Senhor. Chegou, o rei mandou que buscasse o profeta, mas chegou um capitão e 50 soldados, chegaram com arrogância, amados. Desce, homem de Deus, o rei quer ter contigo. O Senhor olhou para Elias, olhou para eles e disse: que caia fogo dos céus agora e consuma esses 50. E na hora caiu fogo do céu e consumiu os 50. Glória a Deus. O rei, não contente, mandou mais 50. Mas foram com a mesma arrogância, irmãos. Você está entendendo o princípio da obra de Deus? Você está entendendo o que Deus quer de você nesta tarde? Deus não quer saber se você é médico, Deus não quer saber se você é advogado, Deus não quer saber se você é juiz, Deus não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você trabalha nas maiores multinacionais ou se você vai à rua da tua cidade. Aleluia, Deus quer saber da tua humildade, da tua simplicidade. Se a tua humildade alcançar o céu nesta tarde, não haverá barreira entre mim e ti, te diz o Senhor. Se a tua humildade alcançar os céus, aleluia, como aquela mulher naquele fluxo de sangue, ela enfrentou toda a multidão e chegou aleluia, na hora, encostou em Jesus e dele saiu virtude. Se você conseguir deixar toda a tristeza, todo o desânimo, toda a perturbação de lado e conseguir atravessar a multidão das provas que te circundam e conseguir deixar de lado toda a tua perseguição, todo o teu eu, toda a tua grandeza, toda a tua sabedoria, toda a tua teologia, colocá-la para baixo nesta tarde e falar: Senhor, eis-me aqui, eu não sou digno de receber a tua presença, mas eu preciso da tua glória na minha vida, eu preciso que tu me abrace, eu preciso de um abraço, Senhor. A humanidade não pode me abraçar por causa da doença, aliás, a lei sanitária não deixa que ninguém me visite, mas você acredita que nessa tarde eu vou mandar minha presença aí onde você está e vou te dar um abraço tão gostoso que você vai sair renovado. Pode ser que você esteja sozinha, pode ser que você seja um idoso, pode ser que você seja uma idosa e ninguém pode te visitar, mas as ondas da comunhão vão chegar aí na tua casinha agora e eu vou te dar um abraço. Você vai falar: tem língua, vou enrolar a tua língua, e a tua libertação está chegando por esses dias, por esta palavra. Decreto na tua vida
haja libertação. Haja vida na tua vida. Haja esperança na tua casa. Haja virtude no teu coração. Que nenhuma doença mate o Jesus Cristo que vive dentro de ti. Que nada tire a tua fé. Que nada tire a tua humildade. Que nada destrua o amor de Cristo no teu coração. Aquele homem foi humilde e ele balançou o coração de Jesus. Aquele homem foi simples e ele balançou as estruturas da misericórdia do nosso Senhor. Seja simples, irmã. Seja simples, irmãos. Ainda que você tenha tudo, considere que você não tenha nada. Ainda que você seja cheio, se esvazie para que eu te encha, diz o Senhor. Ainda que você seja sábio da letra, mas entenda que meu Espírito em ti te faz grande, e a tua letra sem mim te faz pequeno. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Até que foi, irmãos, no terceiro chegou um, bendito seja o rei, ainda não entendeu e mandou mais um capitão com mais 50, e Elias ali só olhando, aleluia. Mas olha a diferença de quando o homem chega na humildade, assim como esse centurião, irmão, de repente chegou outro e disse: meu Senhor, aleluia, desça, o nosso rei precisa ter contigo, aleluia, não faça-nos mal. Como quem dizia: nós estamos aqui na simplicidade, nós queremos ver a tua presença e queremos ver o que Deus tem para falar com o nosso Senhor. Na mesma hora Deus falou para Elias: desce e vai com estes, aleluia. Quem sabe Deus vai mandar nessa tarde, irmãos, quem sabe não, tenho certeza que Deus está mandando a sua ordem, a sua palavra nessa tarde. Desce palavra e vai com esses que entraram aqui nessas portas, vai com essa igreja que está acompanhando a live, aleluia. O nome de Jesus opera onde precisa operar, e trabalha onde precisa trabalhar, e muda o que precisa mudar, e converte o que precisa converter, e sara quem precisa sarar. Deus está mandando uma ordem e vai sarar a tua terra nesta tarde. A tua terra está infruta, aleluia, está morta, a tua terra não tem mais vida, já não chove mais na tua terra, já não nasce nenhuma semente que é plantada, mas em nome de Jesus Cristo eu mando o orvalho do céu nesta tarde, e começa a molhar a tua terra, e haverá um plantio maravilhoso da minha palavra nos teus, oh, aleluia, nos teus campos. Hoje eu cerco a tua casa com a minha presença, e aonde você estiver, o Senhor te manda uma só palavra minha, e Satanás sairá do teu caminho agora. Uma só palavra minha, e a enfermidade deixa a tua casa agora. Uma só palavra minha, e a inteligência toma o teu coração agora. Vou te dar sabedoria para se renovar no meio desta pandemia. Haja humildade no teu coração, haja pureza de alma, se humilha diante de Deus, implora, chora, clama, bate na porta que a porta já está se abrindo. Deus ouviu o clamor daquele centurião, aleluia, era um capitão, irmão, tinha toda a ordem para mandar prender Jesus e todos aqueles apóstolos, aqueles discípulos, e dispersar aquela multidão, aleluia. Olha lá, se César soubesse o que estava acontecendo, talvez até uma represália aquele capitão, aleluia. Mas sabe o que tinha no coração daquele capitão? Um amor pelo seu servo, aleluia. Ele podia pensar: bom, o meu servo está doente, se ele morrer lá já tem outro, aleluia, no lugar dele. Quantas pessoas não queriam estar no lugar daquele servo, daquele centurião, não é, amados? Quantos irmãos, quantas irmãs são tidas como número dentro da igreja, aleluia. Não quero mais uma aqui dentro, eu quero uma a mais para me servir, para me dar glória, para me glorificar e para estar de frente na minha batalha. Eu estou te alistando nessa tarde. Você está preparado para o alistamento de Deus, irmão? Você está preparado, irmã da live, irmão da live? Vocês que estão aí no grupo, aleluia, a hora que melhora, vocês estão preparados para começar a orar e melhorar de verdade? Vocês estão preparados para começar a acreditar na própria oração, que a vossa oração manda o demônio embora da tua vida? A própria oração que sai da tua boca abrirá as portas que estão fechadas. Você não precisa do ancião, do cooperador, do diácono, do pastor, do presbítero, do apóstolo. Você precisa de Jesus Cristo. Ele está indo agora ao teu encontro e está te abraçando. Se você quer a minha palavra, vai agora e te ponha em liberdade. Não importa onde você está,
Não te pergunto qual é o teu problema. Você pode estar no Japão. Você pode estar nos confins do Ceará. Você pode estar escondido lá no fundo da Paraíba. Irmão Rodrigo, Deus manda eu pregar para os estados desse país. Glória ao nome do Senhor. Você pode estar escondido onde não tem água, onde não tem luz. Aleluia, mas um dia você vai ouvir esta palavra, e essa palavra vai se renovar na tua vida. Você pode estar ouvindo essa palavra agora, você pode ouvir essa palavra daqui a algumas horas, alguns dias, alguns meses e até alguns anos, mas a minha palavra se renovará na tua vida no momento que ela entrar nos teus ouvidos e descer no teu coração. Você acredita que a minha palavra é uma fonte que vai se renovando a cada dia? Aleluia, no momento da tua necessidade, ouve essa palavra, ouve as demais que você já ouviu. Aleluia, não tem problema, vai repetindo as palavras, vai batendo na porta até que a porta se abra. Não desista de mim, eu não desistirei de ti. Aleluia, você que está em outro país agora, aleluia, Deus vai entrar no teu país e vai fazer uma obra na tua vida. Não venha embora ainda, não fuja da onde eu te coloquei, não larga a tua mochila no chão, pega a tua espada na mão agora e ajuda a guerrear. Você tem um WhatsApp na tua mão que Deus preparou. Você não pode visitar a viúva, mas você pode mandar uma mensagem. Você não pode visitar o velhinho, mas você pode mandar uma paz de Deus, um hino, aleluia, uma comunhão, uma palavra. Você não pode ir visitar pessoalmente, mas se você mandar uma mensagem guiada por mim, eu vou tirar muita gente do calabouço. Tem alguém morrendo na depressão pensando no suicídio, mas essa palavra dá uma ordem: suicídio seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus. Seja tomado de ti uma força sobrenatural e nenhum mal chegará. A corda será cortada, o veneno será derrubado. Aleluia, a morte já foi repreendida. É vida para você, é vida para tua família, é vida para a igreja, é vida de Cristo no meio do povo de Deus. Vai em paz para tua casa, fique em paz aí, vai guardando no teu celeiro tudo que é bom. E o princípio da palavra é a humildade. Se você não for humilde, você não vai alcançar nada. Mas se a humildade não sair do teu coração, a minha glória te tomará 24 horas por dia. E aonde os irmãos não puderem ir, a minha presença irá e te visitará. Saiba, irmão, saiba, irmã, você é onde você quer que você esteja. Aleluia, o Senhor não te abandonou e não vai te abandonar. Os braços de Cristo estão estendidos na tua vida. Aleluia, me recordo, irmãos, quando, aleluia, salvo erro, Arão e Ur, glória ao nome do Senhor. O povo de Israel estava lá embaixo e eles subiram com Moisés já velho nas campinas, e o povo de Deus guerreava contra os seus inimigos, aleluia, mas Moisés já não tinha mais força para levantar a mão, aleluia, mas de repente um teve a ideia, o outro teve a ideia, se percebeu que enquanto Moisés está com a mão derrubada, abaixada, aleluia, o povo de Deus está perdendo a guerra, aleluia, um pegou num braço, outro pegou no outro e levantaram a mão. Levanta a mão nesta tarde e a mão de Deus se estenderá sobre a tua vida e a guerra merecerá ser vencida. Levanta a mão, levanta a cabeça, levanta o teu clamor nesta tarde. O teu clamor vai chegar em onde precisar chegar, a libertação vai entrar onde precisar chegar, o demônio vai correr de onde precisar correr, cadeias se quebrarão onde precisarão ser quebradas, enfermidades serão expulsas onde precisarão ser expulsas, tristeza vai embora onde precisa ir embora. Deus manda, levanta você a tua mão e na tua casa e começa a se ungir da cabeça aos teus pés, se unge com a tua lágrima, se unge com o teu suor, se unge com a minha presença, porque o grande reboliço começa agora, através do poder da tua mão. Eu estou dando uma ordem: Lázaro, sai para fora! E haverá abundância de dias na tua vida. Deus seja louvado.
Muito bem, irmãos. Ouvimos a palavra. Agora nos resta agradecer a Deus em oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Dão glória para Deus, igreja, nesta tarde. Glorifica o Senhor. Aleluia. Aproveita que a glória de Deus já chegou mais uma vez neste lugar. Glória ao nome do Senhor. E Deus já deu ordem para quando nós chegarmos na nossa casa, a libertação já está lá nos esperando. Glória ao nome do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho. Novamente nossos joelhos voltam a se dobrar na tua presença, te agradecendo por mais esse dia de vida, pelo fôlego de ar que tu nos preparaste, por enxergarmos o dia, acordarmos e enxergarmos a nossa vida, aleluia, Senhor, da maneira que tu permite. Te agradecemos, Senhor, porque tu nos deu a graça de estar dentro da tua casa, alguns de manhã, a outros agora à tarde, Senhor eterno, outros mais tarde, ali ouvirão a palavra pelo live também. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tem preparado, no meio de tanta tristeza, de tanta dor, tu preparou um culto para nós louvar e sentir a tua presença. Te agradecemos que é um alento para nossa alma. Sabemos que apesar de tudo, tu ama o teu povo e tu está guardando, e a tua palavra não tem fronteiras. Te pedimos, Senhor, nesta tarde, guarda essa palavra no nosso coração, com a que tu mandou de manhã, a que tu mandou um pouco mais à tarde, a que tu mandará à noite, que essas palavras nos sustentem nos dias difíceis da nossa vida. Senhor eterno, te damos graças por essa boa preparação, Senhor eterno, pela comunhão que paira sobre os tetos desta igreja, e a tua visitação esteve entre nós mais uma vez, que possamos continuar lutando, caminhando e levando o teu evangelho nos confins da terra. Abençoa o teu servo que atendeu esse culto, guarda ele, ajuda dando força, ânimo, condição, o irmão N e também os demais conservos. Te pedimos, Senhor, que não aparte de nós a humildade, porque se em nós tiver humildade, a tua presença estará conosco 24 horas, e não tem demônio que vai parar no nosso caminho. Se nós formos humildes, as portas já começarão a se abrir agora. Te pedimos, amém, Senhor, dá-nos a graça de crer no impossível, no invisível, no imaginável, no impalpável. Glória ao nome do Senhor, naquilo que nossos olhos não vê, que nosso dinheiro não compra. Dá-nos a graça de alcançar as coisas dos céus. Aleluia, a comunhão dos céus possa visitar os que estão nos hospitais agora. Quanta gente chorando, clamando, perdeu alguém, vai ter medo de perder, mas Pai eterno, a tua palavra hoje deu uma ordem, nós acreditamos. Coloca unção na nossa mão, na nossa boca, no nosso joelho, que possamos sair daqui, Senhor eterno, homens e mulheres, aleluia, transformadores de vidas e de almas também. Graças te damos por tudo, no nome de Jesus teu Filho, bendito eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o Senhor, glória a Deus. Deus seja louvado.